Começamos o programa Repercussão desta segunda-feira, 10 de setembro de 2018. Eu quero agradecer aqui, em especial ao Caleb, lá da Igreja Mundial, que me viu ontem na igreja e falou que assistia ao programa. Caleb, um beijo no seu coração. Um beijo a todos os membros da Igreja Mundial e a todos os telespectadores que sempre tem audiência precisa aqui no programa Repercussão, que fala comigo nas minhas redes sociais, que me vê na rua e fala, olha aquela menina do Repercussão. Então eu quero agradecer a cada um de vocês pela audiência, pela paciência também de ouvir que não é fácil falar de política, mas é preciso. É necessário se falar de política. E eu tenho certeza que o programa Repercussão te leva à política de um jeito interativo, de um jeito onde a responsabilidade ela sempre vai estar acima de tudo. E o meu convidado de hoje, do primeiro bloco, é o candidato a deputado federal, Cabo Gonçalves. Ele que é militar. E para quem perdeu o primeiro bloco do programa, o Cabo Gonçalves, ele, em janeiro, quando houve a paralisação da Polícia Militar, ele acabou indo junto ao governador, para ver se o governador conseguia se solidarizar com os policiais militares. Mas parece que isso não serviu muito não, né? Os salários continuam atrasados e o acordo não foi cumprido. É isso mesmo, Cabo? É verdade, Heloísa. Eu vou te fazer uma correção, que quando eu estive ali na governadoria, a intenção não era sensibilizar o governador do estado, essas autoridades. Porque, na verdade, nós temos 24 deputados estaduais, sim, 8 deputados federais, 3 senadores, o governador do estado, sim, que pouco se sensibilizam com as necessidades, as dificuldades do povo do Rio Grande do Norte. São omissos, são preocupados e legislam apenas em benefício próprio. Infelizmente, por isso que o povo tem essa preocupação, na verdade, tem esse preconceito com a política. E eu tenho dito, para o cidadão ele não ter o preconceito com a política. O meu preconceito, Cabo Gonçalves, é com a velha política, com esse modelo sujo de se fazer política, onde não se preocupa com o próximo. Eu entendo a primeira pergunta, e foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu pensei em entrar na vida política, se eu seria capaz de me doar pelo próximo. Aí eu lembrei de um juramento que eu fiz há 14 anos atrás. Eu fiz um juramento de que eu daria a minha própria vida para proteger a sua vida. Então eu lembrei que eu tenho essa capacidade de ser seu representante no Congresso Nacional, porque eu sou capaz, diariamente, eu dou a minha vida para proteger um cidadão que eu nem conheço. E existem milhares de policiais nesse momento fazendo isso, dando a vida, entregando a sua vida para proteger um desconhecido. Em 2010, eu fui alvejado numa ocorrência para proteger um cidadão que eu nem conhecia. Fiquei dentro do Valfredo Gugel, ao lado de um criminoso que participou da ocorrência, o médico decidindo qual o primeiro a ser feita a cirurgia. Nossa. E tudo isso foi causando essa revolta, e é por isso que eu estou aqui hoje, com esse desejo de estar no Congresso Nacional representando você, cidadão de bem. Então não desista da política, não desista do nosso país. Eu creio que Deus irá mudar a realidade do nosso país, irá mudar o quadro desse país. E por isso, o Cabo Gonçalves, um cristão, um homem de fé, que tem coragem de lutar, estou disposto a ser voz do povo potiguar, do povo de bem do Rio Grande do Norte, lá no Congresso Nacional, representando o nosso povo. Cabo, talvez um assunto bem polêmico seria o porte de arma. Você como policial militar, qual é a sua posição? Heloísa, eu enquanto policial militar e enquanto cristão, eu defendo o porte de arma de fogo para o cidadão de bem. Por quê? Com critérios. Primeiro, a legítima defesa é um direito natural de todo ser humano. Deus ele não apenas lhe deu o direito de defender-se, é uma obrigação do cidadão, do ser humano, defender-se a si e ao terceiro, ao seu amado, à sua amada, defender o seu patrimônio. Isso é um direito que Deus te concedeu e te deu essa obrigação de você defender-se. É natural. Então, seja com a arma de fogo, seja com a faca, seja com um pedaço de pau, com a queixada de um jumento, como no passado, mas o indivíduo ele vai querer se defender. Então, nós temos que dar esse direito do indivíduo defender-se. Tá certo? Eu não estou dizendo que nós vamos armar a população, mas você, enquanto cidadã, você terá o direito de possuir a sua arma de fogo. A educação, qual seria hoje o projeto caso do ingresso no Congresso Nacional? Antes, deixa eu fazer uma correção no primeiro bloco, que já me corrigiram aqui. Foram 20 policiais militares assassinados e 2 civis. Tá? Então, corrigido aí, viu? Muito obrigado pela correção aqui, a assessoria do Cabo Gonçalves, que são policiais militares também. Obrigado, viu? E aí? E eu vou complementar a sua fala dizendo que foram 22 heróis. Morreram 22 heróis. A sociedade potiguar perdeu 22 heróis. Homens que dedicam as suas vidas a proteger a sociedade. E essa minha luta aqui, primeiro,
essa minha luta política, é para honrar o nome do Deus que eu sirvo, e eu sempre, tudo que eu faço na minha profissão é em memória de um camarada chamado Soldado Marcos, que foi morto covardemente na zona norte de Natal por criminosos e que morreu sem o reconhecimento do Estado e da sociedade potiguar. Morreu soldado com 25 anos de serviço prestado, um herói, meu professor na polícia. Foi ele quem me ensinou a ser polícia de verdade. Então, toda a minha luta enquanto policial militar e agora na política é em memória do soldado Marcos Primo, que morreu soldado, um verdadeiro herói para a sociedade do Rio Grande do Norte. Eu falei em educação, mas eu vou voltar para a segurança, que é talvez uma pergunta também bem interessante até para o telespectador aí de casa. O policial militar hoje, quando ele assassina por algum motivo, seja em uma briga, como é que eu posso dizer, em uma... Como é que vocês fazem? Agora me fugiu, numa ocorrência onde tem a facção, digamos assim, o policial militar. Então, de repente, por algum momento, algum motivo, vocês acabam assassinando o bandido. Que tipo de represárias vocês levam com o policial militar? E você concorda com esse tipo de punição? O procedimento ele tem que ser aberto, tem que ser investigado até para esclarecer os fatos. Agora, cabe, e aí é um dos meus desejos também de estar no Congresso Nacional, é o amparo jurídico para a atividade policial. Certo. Eu não posso, enquanto policial, ir para a rua proteger a sua vida e no momento que eu efetuo um disparo em legítima defesa minha e de terceiros, eu ser punido por aquela atitude. Eu sei que no Código Penal hoje dar esse direito da legítima defesa, sim, mas nós queremos criar uma condição de excludente de ilicitude, onde o policial, quando ele agir em estrito cumprimento do dever legal, quando ele presenciar o indivíduo armado, ele efetua o disparo de arma de fogo, aquele indivíduo foi a óbito, então ele automaticamente será excludente de ilicitude. Ele não precisará entrar pela questão da legítima defesa, mas será um excludente de ilicitude. Pois é justamente isso que eu sempre falo aqui no programa Repercussão e até nas minhas redes sociais, que o importante, na verdade, são se mudar as leis, algumas serem revigoradas. Eu acho que é isso que importa hoje para o nosso Brasil vingar. As pessoas falam em mudança, as pessoas falam nisso, vamos mudar, ou então se é preciso renovação, se é preciso apenas pessoas, políticos que queiram mudar essa realidade, e só vai se começar a se mudar essa realidade se mudando as leis eleitorais, se mudando as leis constitucionais. Aí talvez a gente consiga colocar o Brasil no topo e voltarmos a ser cidadão de bem e orgulho, e ter muito mais orgulho da nossa pátria. Vou falar um pouquinho de educação. Qual seria o seu projeto hoje para a educação aqui do nosso estado? Eu sou educador, né? Sou formado em educação física, já lecionei por mais de 2 anos na rede municipal de ensino, e entendo muito bem da realidade, conheço a realidade da educação no Brasil, né? Pelo menos dentro do contexto local. É necessário se investir mais em educação. É importante se investir em educação. Agora, o Cabo Gonçalves ele tem uma proposta particular que seria, e aí outros políticos já têm comentado sobre essa proposta, mas a minha é um pouco mais específica, que seria a expansão das escolas militares no Brasil. Hoje nós temos escolas militares do Exército em 13 estados do Brasil. São 13 escolas militares do Exército. E essas escolas elas são referências em educação e ensino. Elas se destacam, sempre os alunos se destacam em concursos importantes a nível nacional e a nível internacional. Passam em vestibulares, em faculdades muito importantes, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, nossa ideia era expandir o ensino militar para os 27 estados da federação. Seria pelo menos uma escola militar do Exército em cada estado. E eu, na condição de deputado federal, pretendo conseguir trazer recursos para fomentar a ampliação, no caso a abertura de instituições, de unidades de educação militar, no caso colégios militares estaduais. Aí essa parte nós faríamos trazendo recursos para o nosso estado, investindo na educação estadual e a Polícia Militar, ela, no caso, administrando essas escolas. E na saúde? Para a saúde, como eu te disse, eu já fui vítima em uma ocorrência e fiquei no Valfredo Gurgel, em uma maca do hospital ali com um tiro, do lado de um criminoso que participou da ocorrência. Senti na pele, após eu sair do hospital, um curativo que eu precisava, o Estado não me ofereceu. Eu bancava do meu próprio bolso. Passei 8 meses com a fratura, utilizando muleta, e por isso que eu tenho também essa preocupação em relação à saúde, e especificamente em relação à saúde dos operadores de segurança pública. Hoje nós temos um hospital e um centro clínico que tem o nome da Polícia Militar. Isso. Mas eu pago plano de saúde para
No caso, para mim e para as minhas filhas. Sim. E para minha esposa, porque eu não me sinto assistido pelo serviço de saúde pública ofertado por aqueles hospitais. Nós temos uma proposta para o estado do Rio Grande do Norte. Nós pretendemos levar a proposta ao gestor estadual para nós transformarmos aquele hospital centro clínico no hospital e centro clínico dos operadores de segurança pública do estado do Rio Grande do Norte. Serviria não apenas às policiais militares, policiais civis e aos agentes penitenciários e guardas municipais. Mas aí teríamos esse compromisso com a sociedade, com os operadores de segurança pública, trazermos recursos para investir nesse hospital e nesse centro clínico, para que o policial ele tenha um serviço de qualidade, tanto na saúde preventiva quanto na saúde remediativa. E é necessário se investir nos hospitais para o público civil também. Hoje nós vemos o Hospital Alfredo Gurgel, eu quase que diariamente, quando estou de serviço, estou ali, levo pessoas ali para aquele hospital, e eu vejo pessoas sofrendo nos corredores daquele hospital, dependendo às vezes de uma cirurgia de fêmur, uma cirurgia, uma fratura no braço, chega a passar 30 dias, e quando eu falo com propriedade, porque eu já senti na pele, eu passei, o meu próprio pai passou, alguns anos atrás, ali quase 30 dias esperando uma cirurgia em um osso e uma fratura no braço. Então é necessário ter um olhar, um carinho com essa situação, é necessário se investir de forma mais séria na saúde do nosso povo. Então pretendemos, na condição de deputado federal, estar trazendo recursos através de emendas orçamentárias para que possa estar se investindo, melhorando a qualidade da saúde do nosso povo. Você se titulariza representante da categoria? A minha principal bandeira no Congresso Nacional será a segurança pública, uma das minhas principais bandeiras. E aí eu poderia sim me colocar como titular, representante da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos operadores de segurança pública do nosso estado e do Brasil. Somos carentes hoje de pessoas que entendam de segurança pública no Congresso Nacional. Infelizmente, os nossos representantes não têm nos representado. Na verdade, eles representam os próprios interesses. A realidade é essa, por isso que eu disse que existe esse preconceito em relação aos políticos. Então, hoje, uma das minhas principais bandeiras seria a segurança pública. E quando eu falo que eu quero ser representante da segurança pública, não é porque eu estou com uma visão classista dizendo que apenas irei representar a segurança pública. É por compreender que eu tendo uma polícia valorizada, respeitada, qualificada, consequentemente, você, cidadão, terá uma boa prestação de serviço da segurança pública. E eu tenho certeza que o principal clamor hoje da sociedade potiguar, do povo brasileiro, é uma segurança pública de qualidade. Como é que você consegue analisar a bancada federal hoje no Congresso? Como é que, tipo assim, a representatividade deles em relação ao nosso Estado? Como eu te disse, volto a repetir, não me representam. Dos 8 deputados federais que estão lá no Congresso Nacional, eles não representam o meu anseio e tenho certeza que não representam o anseio da grande maioria dos cidadãos norte-riograndenses. Qual a dificuldade que tu encontra hoje tendo que bater de frente com grandes oligarquias, né? Então, são N nomes aí que já estão no poder há algum tempo, né? Alguns já têm alguns serviços prestados aqui no Estado. Enfim, como é que você se depara com essa situação de ter são 2 pesos e 2 medidas, é isso mesmo ou não? É uma luta injusta. É uma luta injusta, uma luta quase que desigual. Desigual, malvada. Porque eu fiz uma carta de intenção para o partido abrindo mão de qualquer tipo de recurso público para financiamento de campanha. Eu entendo que em um país onde tem tanta crise no sistema de prestação de serviço público, nós não poderíamos pegar recursos públicos. Esse ano foi destinado 1 bilhão e 700 milhões de reais para campanhas políticas, então não seria justo eu pegar esses recursos e investir. Agora eu pago um preço, eu sou um cabo de polícia, o que eu ganho, eu tenho trabalhado a nossa campanha através de doações, amigos que acreditam no nosso projeto têm doado. Então se torna injusta onde tem deputados federais que investem 2,5 milhões de reais em uma campanha política, né? Além de ser injusto, se pegar dinheiro público e investir em campanhas políticas, ainda é mais injusta a distribuição desse recurso. Então o Cabo Gonçalves preferiu fazer uma carta de intenção ao Partido Patriota dizendo que não queria R$1 de dinheiro público para financiamento de campanha. Como é que você, na rua, é recebido? No primeiro momento, quando a gente se coloca como candidato, como eu te disse, existe muito essa dificuldade com o público, porque a sociedade ela está decepcionada com a classe política. Mas quando eu chego e me apresento, a primeira palavra que eu digo, não sou político, eu sou polícia por vocação.
e realmente eu sou polícia por vocação. São 14 anos de serviço prestado à sociedade potiguar. E aí a gente começa a abrir as portas para um diálogo. E ali, de repente, se quebra o preconceito e as pessoas começam a entender que é necessário realmente ter uma visão ampla em relação à política e realmente ter consciência. O que eu tenho dito é o seguinte: o cidadão ele não pode, hoje mais de 50% dos eleitores estão dizendo em pesquisas que no caso não pretendem votar. Sim. Voto nulo. Chegou até 70%, inclusive. Para você ver. Então, o meu discurso, a minha fala, o meu conselho para o cidadão é que você não deve cruzar os braços. Para que o mal prevaleça, basta que os bons cruzem os braços. Então, nós temos que continuar acreditando que é possível. Não podemos perder a esperança. Ainda há esperança para o Brasil. Agora, cabe a você descruzar os braços, entender que ainda existem pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas com disposição para trabalhar pelo nosso povo. E aí a proposta do Cabo Gonçalves. Se Deus quiser, Deus me permitindo, porque toda vitória vem do Senhor, é chegar no Congresso Nacional e mostrar na prática que ainda existem homens de bem, homens de bom coração, homens que têm um pensamento do bem coletivo. E aí é uma das minhas bandeiras também lá, é a moralidade no serviço público. Eu defendo e pretendo lutar com todas as forças, assim como eu luto contra a criminalidade na rua, eu quero lutar no Congresso Nacional contra a corrupção que tem sangrado o nosso povo. Cargos comissionados. Sou totalmente contra. E aí eu vou te falar mais uma bandeira e mais uma proposta do Cabo Gonçalves. Para você ter uma ideia, no gabinete do deputado federal, ele pode empregar 25 pessoas. Sim. Como é que não é um gabinete que cabe em 25 pessoas? Então, uma das propostas do Cabo Gonçalves, proposta e compromisso firmado, compromisso público, é abrir mão de 60% de funcionários. 60% dos funcionários serão cortados. Assim como 60% da verba parlamentar. No caso da verba destinada para gabinete. Hoje, um deputado ele recebe mensalmente, em média, de 100, 107 mil reais por mês para as despesas de gabinete. Eu estou dizendo aqui um compromisso público, abrir mão de 60% dessa verba. Assim como 60% da verba destinada, que chama-se, é o cotão hoje, que ele utiliza para o combustível, para o carro oficial, ter uma ideia, é um absurdo, para cartas, para a destinação de carta. Quem é que hoje envia carta, pelo amor de Deus? E ele tem essa verba destinada para ele utilizar para verba destinada para cartas postais. Então eu tenho dito que eu abro mão de 60% dessas verbas. É uma imoralidade que temos vivido no Brasil, mas eu estou disposto a lutar contra a imoralidade que tem sangrado o nosso povo. É verdade. Deixa eu te fazer, talvez, uma outra pergunta também relacionada à segurança, porque falando com um policial militar, as perguntas, elas lançam de uma forma, porque tu tem propriedade daquilo que você está falando. E a nossa realidade hoje é em cima da segurança pública do nosso Estado. Né? Talvez seja o maior clamor hoje da população, seja a segurança pública. Eu sei que tu já falou de educação, falou de saúde, falou de segurança, mas existe aquele projeto que você vai defender ele com mais veemência? Em relação à segurança pública, como eu já te disse, eu quero defender uma bandeira onde a criminalidade ela seja combatida com mão firme. Tá, mas existe algum projeto que você acha que vai impactar de algum jeito, talvez, tu chegando ao Congresso Nacional, porque assim, não é fácil, tu sabe que não vai ser fácil. Verdade. Os projetos, eles precisam serem aprovados. Verdade. Né? Então, qual seria aquele projeto? As legislações, realmente, ela depende dos 513 deputados. Isso. Mas para ser bem prático, e eu tenho dito isso, a gente estudando a legislação em relação a qual a função do deputado federal, a gente vê a quantidade de emendas orçamentárias que nós podemos destinar para o nosso povo. Hoje nós temos tido uma carência de tecnologia no nosso Estado, por exemplo. O deputado federal, ele tem, em média, por ano, só de emendas impositivas individuais, 15 milhões de reais. Você imagina essa emenda na mão de pessoas que realmente entendem segurança pública, podendo destinar esses recursos para serem investidos no monitoramento, na parte eletrônica, realmente, de tecnologia no nosso Estado. Eu queria agora, rapidinho, que você deixasse um recado. A gente já está no nosso tempo esgotado já aí para o eleitor. Pois bem, eu peço a você, povo do Rio Grande do Norte, não desista do nosso país, não desista da nossa nação, ainda há esperança, não vote nulo, não anule seu voto no dia 7 de outubro, vote consciente, creia que Deus irá fazer grandes coisas no nosso país, eu creio que está num tempo de mudança e haverá mudança. Então o Cabo Gonçalves tem se colocado à disposição, com o mesmo compromisso, o mesmo juramento que eu fiz há 14 anos atrás, proteger a sociedade, mesmo com o risco da própria vida, com essa mesma determinação e coragem que eu estarei no Congresso Nacional sendo seu representante.
E o programa Repercussão agradece e te deseja sorte nessa empreitada e te convidando para amanhã. O meu convidado será o ex-senador Geraldo Mello. Eu quero contar com a audiência de vocês. E a mensagem que eu deixo para você é: você já tentou acreditar em você mesmo? Tu não sabe do que tu é capaz de fazer. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Fica agora com o Jornal Futuro.